Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou começar a aula, tá? Eu já coloquei para gravar, ok? Então, o material está lá no AVA, a pergunta está no AVA. Eu postei novamente todos os artigos que eu tinha disponibilizado até hoje, tá? Então, vamos para a aula. Eu vou trabalhar lá o slide que nós acabamos não fechando na última aula, ok? Então, senão nós não vamos dar conta aí da situação. Eu acho que é o slide 3 ainda. Né? Nós estamos aí com bastante coisa para ver ainda. Deixa eu abrir lá. Deu. Então, vamos para a aula. Senão nós não andamos. Bom, pessoal, uma parte desse slide eu até já discuti com vocês, mas eu vou retomar, ok? Porque daí nós paramos por causa de trabalho e tirar dúvida e ficou. Então, hoje nós vamos discutir um pouco da questão do afeto, tá? Do afeto, da família, da escola e o papel da psicologia dentro deste tripé, que é a escola, a família e o afeto. Então, a questão do desenvolvimento das estruturas do saber está estreitamente ligada ao afeto. Como nós já discutimos anteriormente sobre a questão do vínculo. Seria bom vocês lerem, pesquisarem um pouco sobre Winnicott, sobre Melanie Klein, Tem essa questão do vínculo. A própria Melanie Klein, ela traz a questão do seio bom e do seio mal, a questão do seio bom e do seio mal. Então, é essa relação, que o bebê tem com a mãe. Eu postei para vocês lá no AVA, e eu espero que vocês assistam, é uma pesquisa americana, se eu não me engano, eu não vou lembrar o nome do professor agora. Quem quiser, baixe no YouTube. É claro que não tem a pesquisa dele completa, né? Não tem a pesquisa dele completa, mas tem partes da pesquisa. Então, é muito interessante esse trabalho, né? Eu coloquei os vídeos dos bebês, se eu não me engano, mas tem do desenho, tem todo um processo ali de pesquisa, de observação, que ele fez anos, aquele pesquisador. Não sei se ele está vivo ainda, porque esse material que eu tenho é um material antigo já. Tá? Eu não passo vídeo na aula por dois motivos. Primeiro, porque nós temos pouco tempo. E segundo, o YouTube está me bloqueando. Então, se eu passo qualquer vídeo que não é meu, qualquer material que não é meu, quando eu vou baixar a aula, o YouTube bloqueia. E eu prefiro salvar a aula no YouTube, porque daí, se der qualquer problema no AVA, vocês têm a aula lá no YouTube também à disposição, é só se inscrever lá no canal. Bom, então, assistam esses vídeos, esse material, eu acho muito bom, ele traz detalhes, ele, se eu não me engano, ele traz lá um pouco sobre a questão de Piaget, ele pesquisa em cima de Piaget, ele faz toda aquela observação detalhada da teoria das pesquisas piagetianas.
Bom, a questão do autoconceito, da percepção, que nós já trabalhamos. Então, claro, se você recebe estímulos negativos, você vai criando uma imagem negativa, uma autoestima negativa. Nós temos que diferenciar adultos mimados, que provavelmente foram crianças mimadas, então que não dão conta de nada. Qualquer coisa já querem desistir, já entram em pânico. Por quê? Porque não foi trabalhado a questão da frustração. O homem vive entre o real e o ideal. O real é o que nós temos, o ideal são os sonhos, as metas, os objetivos. O que eu quero para a minha vida, o que eu quero melhorar para a minha vida. Então, nós temos que trabalhar essas questões, diferenciar. Como a afetividade, a questão da autoimagem pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Lógico, uma pessoa que acredita nela, que acredita no potencial dela, ela vai longe. Eu fico com muita preocupada, eu convivo muito com adolescentes, com jovens hoje, que não querem nada com nada. Não querem nada com nada, ainda ocupam o seu tempo com coisas que não vão levar a nada, não querem estudar, não querem ler, não querem trabalhar, não querem. Não sei o que querem da vida. E daí, se você for olhar lá atrás, você vai perceber o quê? Que não foram estimulados para isso. Não foram estimulados. Eu estava lendo uma matéria do ministro da Economia e me levou a pensar, quando ele coloca assim, que a escola, ela não ensina, ela não ensina as pessoas para a vida real. Tá? Ninguém mais, os adultos, a maioria não sabem. Não sabe, às vezes, nem cuidar de uma conta bancária, vão olhar o seu olerite, o seu contra-cheque, não sabe nem o que é descontado, vão pagar uma conta, não sabe quantos impostos pagaram. Outro dia eu fui fazer a minha unha, uma menina de 8 anos me deu uma aula de finanças. Uma aula, ela aplica dinheiro na Bolsa de Valores. Claro que é pouco, mas ela sabe, eu fiquei lá boiando. Daí eu olhei para ela e disse, onde é que tu aprende? Na escola? Então, é isso. Que criança é essa? Que homem é esse? Para onde que eu quero que essa criança vá? Então, tem muitas crianças que vivem, eu observei, as pessoas que apresentaram os trabalhos, os da noite, tanto quanto a turma da manhã, deu para perceber. Então, tem crianças que vivem em ambientes mais seguros, em ambientes mais estimuladores. Tem outros que não. Tá? Tem outros que não tem, além de não ter nem apoio financeiro, não tem apoio afetivo, não tem nada. Tem nada, tem quem? A escola. E agora nem a escola eles têm. Nem a escola tem, e às vezes, quando tem a escola, tem muitos professores bons, qualificados, mas tem muitos professores que, às vezes, vão para a carreira de professores, são infelizes. Não dá para você transferir a sua infelicidade, as suas frustrações para as crianças, para as pessoas que estão com você.
Então, nós temos que pensar nessa dimensão na construção do conhecimento. Aqui os três teóricos que eu já comentei, Piaget, Vygotsky e Vallon, a questão de Freud também, que vocês já trabalharam em outras disciplinas, e vocês terão, né, se não tiveram, terão aí pela frente uma disciplina onde vocês vão trabalhar mais a questão da psicanálise. Então, Freud traz a questão dos impulsos, a questão da energia, e aqui os impulsos divergentes e a convergência. Então, o ser humano ele está sempre em divergência e convergência. E a criança, ela copia. Eu trabalho com um menino com síndrome de Down, e claro, eu mando as atividades, né, os estímulos de vídeo. E os pais são, assim, uma graça. Eles sentam do lado, ele tem uma irmã mais velha, daí às vezes ele quer que a irmã sente com ele para fazer as atividades, né? Então, acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu fui baixar os vídeos, a mãe filma tudo, ou o pai fica do lado dele, né? Uma família, assim, muito, muito, né, parceira nesse processo. Daí, uma hora, ele colocou a mão assim, ó. Não, mamãe, não. Quer dizer, ele já não aguentava mais escutar eu, né, falando. Então, a criança, né, ela tem que aprender. Ela não sabe. Ela não sabe, principalmente os pequenininhos, ela não sabe diferenciar o que é brincar, o que é quebrar, o que é jogar. Ela precisa do adulto para fazer esse trabalho de mediação. E aí o adulto tem que estar bem. É claro que o adulto não vai estar 100% bem o tempo inteiro. Mas tem que cuidar. Tem gente que transfere no outro. Aluno faz muito isso com o professor. Por isso que eu me posiciono. O professor, ele tem que ter uma linha de trabalho. Né? Às vezes até o pai, mãe, projeta. Os que eu atendo, né? Eu tive uma mãe, uma época atrás, que projetou coisas em mim. E foi difícil trabalhar com ela. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Porque você projeta, teu pai projeta no filho, o filho projeta no pai. As crianças, depois nós vamos trabalhar mais à frente, a criança, quando ela é criança, ela idealiza o pai e a mãe. Aí, quando ela entra na adolescência, ela começa a perceber que esse pai e essa mãe são pessoas que têm defeitos, que fazem coisas erradas. Então, qual é o melhor caminho? Nós não temos uma receita. Nós não temos uma receita, nós não temos um manual. Sinceridade, às vezes eu vejo umas postagens nesse mundo virtual, dando receitinha da vida. Não tem receita. Mas existe alguns procedimentos, que um deles é a verdade. É você jogar com a verdade. Quem é que ensina a criança a mentir? O adulto? Quem é que ensina uma criança a ser preconceituosa? O adulto? Ninguém é perfeito. Eu preciso ser um pai, uma mãe, uma professora, um tio perfeito. Eu não sou uma tia perfeita. Mas eu passo valores. Eu sou uma pessoa de caráter, eu sou honesta, eu sou sincera, eu não gosto de conversa atravessada, não perco meu tempo com conversa que não vão me agregar em nada. Eu não perco tempo.
né? Falar mal da vida alheia, fazer parte de grupo de fuxico, né? Ficar falando mal dos outros pelas costas. Eu não tenho tempo para isso, eu vou ler. Eu vou estudar, eu vou fazer curso, eu vou participar de palestra, eu vou ministrar palestra gratuitamente, sabe? Eu vou fazer qualquer coisa, vou lavar minha roupa, cuidar da minha casa, né? Então, que modelo aí é que está, né? Quando uma criança, você vai atender uma criança, que modelo de família, que modelo de pessoas, eu nem digo de pai e mãe, né? Porque nós temos outros desenhos de família. Que modelo de ser humano que ele está introjetando? A pessoa defende bandido e quer ensinar o filho a não ser bandido, daí complica. Né? O pai mente, toca o telefone, o pai, sei lá, vem alguém na porta, pede para a criança ir lá dizer que o pai não está em casa, o pai está dentro de casa. Tá? Aí não quer que a criança tome cerveja, mas a criança vai lá, abre a geladeira e vai pegar cerveja para o pai beber. Quer dizer, umas coisas que não bate. Bom, pessoal, promover uma educação aqui de sentimentos, de emoção. Então, muitas vezes, o que é feito no dia a dia? As emoções, aquilo que nós sentimos, é colocado para debaixo do tapete. Né? O que você está sentindo? Quais são os teus sentimentos? Olha, eu já cansei de fazer isso nas turmas que eu trabalho, tá? Nas turmas que eu trabalho e perguntar escreva numa folha quais são os teus sentimentos. Pessoal, a maioria não sabia o que é sentimentos. Escreve qualquer coisa. Eu sou bonita, eu sou linda, isso é qualidade. O que é sentimento? Por quê? Porque não foi trabalhado. Tá? Dentro da escola, da proposta pedagógica, nós temos que ter uma metodologia lá no PPP, no projeto político pedagógico, no currículo, na concepção de inteligência, né? Todo esse trabalho aqui, ó, a forma como vamos ver o mundo. Quem é esse ser humano? Que projeto que nós queremos para a sociedade? Agora eu fui caminhar com a minha vizinha, de manhã sempre vou, e eu e ela estávamos falando sobre isso. Que sociedade é essa? Que modelo de homem essa sociedade está construindo? Aqui nós temos, então, a questão do modelo transmissível, que é o que eu já falei, a questão das atitudes, dos valores. Não queiram ser perfeitos, porque também tem uma galera aí muito chata hoje. Sabe? Muito chata. É o socialmente correto. Você tem que... você não pode errar nada. Não. Mas procurar que valores que eu estou passando. A questão dos processos de aprendizagem, né, o conhecimento pronto, repetitivo, descontextualizado. O que eu vou trabalhar com essa criança? O que essa criança precisa saber? O que uma criança de 2 anos precisa saber? O que uma criança de 3 anos precisa saber? Uma criança de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, enfim. Então, hoje, dentro da escola, dentro da educação, o que nós estamos defendendo? A escola inovadora, as metodologias ativas. Então, aqui, né, teoria sócio-interacionista, que entra Piaget, Vallon e Vygotsky, que é o conhecimento com significados, essa autonomia,
a interação entre os pares, o respeito. Daí você pode trabalhar aí com projeto interdisciplinar, com sala invertida, o ensino híbrido, o ensino remoto, tá? Com as tecnologias. Eu acho que uma das coisas boas da pandemia foi essa questão. Você não pode proibir o estudante de usar o celular. Eu nunca proibi na minha aula. Tá? Eu sempre, há muito tempo já, eu mando sempre o material, agora a gente posta no AVA, mas antes não tinha o AVA, eu já mandava no e-mail, né? E o estudante salvava no seu celular, e ele ficava acompanhando, ele não precisava gastar com cópia. Faz muitos anos que eu faço isso. É claro que tem aluno, né, que infelizmente, eu já disse para um aluno uma vez da psicologia, para que você paga um curso tão caro para ficar numa aula no Facebook? Vendo o que no Facebook? Tá? Então, né, cada um faz as suas escolhas, depois não vai se arrepender lá na frente. Porque hoje, o mercado, ele não quer mais um profissional bom, ele quer um profissional com excelência. Eu não sou melhor que ninguém, eu tenho um monte de defeitos. Mas a pandemia não me atrapalhou profissionalmente. Porque você se garante. Não interessa onde é que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando em casa, se eu vou trabalhar no meio da rua. Se eu tiver que pegar e limpar, e faxinar, e lavar, e passar, eu não tenho preguiça. Profissional não pode ter preguiça. Então, hoje, muitas crianças estão sendo alfabetizadas em casa. Né, eu escuto, às vezes, as minhas colegas, né, que não são professoras, e que falam assim, meu Deus, Edi, como você se empenha com essas aulas, né, online e tal. Ninguém aprende nada, né? Eu falei, claro que aprende. Claro que aprende. Tem muita gente que está sentindo falta do presencial e tem muita gente que está aprendendo mais, porque agora se força a estudar, pesquisar, ler, assistir um vídeo, a organizar melhor o seu tempo. Então, é isso que a escola tem que preparar hoje. Preparar as crianças para quê? Para se virar na vida. O que é inteligência para Piaget? Inteligência para Piaget é o quê? É você resolver as questões do dia a dia. Por isso que ele insiste em quê? Na problematização. Tá? Na problematização. A relação professor-aluno. Por que eu trouxe essa discussão da relação professor-aluno? Como, não sei se foi da turma da manhã ou da noite, que trouxeram, né, questões muito complicadas. Às vezes, palavras que um professor usa, a postura do professor. Então, o professor, emocionalmente, ele tem que estar o quê? Equilibrado. Eu já trabalhei muito de coordenadora, de eu tirar o professor da sala. Falar assim, ó, dá um tempo, né, vai para casa. Gente, uma vez eu recebi uma professora que ela tinha apanhado à noite do marido. Só que, claro, ela nunca contou, isso faz muitos anos. Eu coordenava uma escola. E né, uma pessoa veio, me contou, e eu não podia chegar para ela, né, e dizer, olha,
Eu sei que eu tive que ir trabalhando com ela até que um dia ela adentrou na minha sala. E quando ela mostrou para mim o que o marido fazia, eu tirei ela da sala. Né? Nós colocamos ela numa outra função, né? E ela foi se tratar e tudo. Então, a gente também tem que ter, né? Ai, né? Às vezes a gente escuta umas conversas aí, as pessoas, porque apanha, né? Porque quer. Não. Tem toda, nós sabemos disso, nós psicólogos sabemos disso, que existe uma construção psicológica, existe um psique aqui que precisa ser trabalhado. Por que essa pessoa se permite a isso? O que ela está repetindo aqui? Então, você também, como coordenador ou psicóloga de uma escola, você trabalha numa instituição, você tem que ter bom senso aqui. Não dá, em determinadas situações, você olhar para a pessoa, o profissional que está formando pessoas, que está trabalhando com gente e dizer, olha, né, não tenho nada a ver com isso. Não dá, né, meus amores? A questão aqui de uma relação saudável, de multirespeito, então isso já tem que começar lá de cima. Gestão, setor pedagógico, a parte de secretaria, né? Uma escola ela tem que ter o quê? Uma sintonia, uma harmonia. O professor trabalhar com a questão aqui de métodos, de conjuntos, de autoestima, de metas, tarefa, valorização social, trabalhar a questão da relação familiar. Como eu já falei anteriormente, as famílias, elas precisam, né, ter apoio, não ser criticada. Às vezes a escola joga pedra. Lógico, às vezes também o pai vem jogar pedra na escola. Mas eu sempre parto do pressuposto que o pai é uma pessoa comum, ele não entende de educação, de método, a escola entende, então a escola, ela tem que se colocar no lugar desse pai e acalmar esse pai. Eu já passei por situações bem complicadas, de os pais chegarem, né, com as pedras na mão, mas é tudo um jeito de você falar. Eu lembro que eu trabalhava com uma menina com deficiência intelectual bem severa, era numa turminha, assim, acho que eram uns 3 ou 4. Aí um dia chegou aquela mãe, né, lá na escola, que queria falar comigo. E a escola era ecumênica, mas a gente fazia orações de manhã, que era aquela oração de São Francisco. E na hora do lanche também se fazia uma oração. Aí a mãe veio lá, né, com várias pedras na minha mão, porque ela era budista e a filha dela era budista. E que eu tinha que proibir a menina de participar desse momento que a escola chamava como ecumênico. E eu sempre respeitei. Uma outra coisa que a psicologia tem que cuidar, tem que respeitar as crenças. Você vai trabalhar numa escola adventista, numa escola católica, numa escola evangélica, não tem, né? As APAES, a maioria acreditam, né? Quando eu entrei lá na PAI, eu ganhei uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia da diretora. Está ali comigo, eu respeito. Tá? Então, porque daí entra essa coisa, né? Esses estudantes já entram nessas coisas radicais, né? Nada a ver. Então, essa mãe, né, queria que eu proibisse a menina. Mas, gente, ela nem tinha essa compreensão. Ela nem sabia o que era budismo, porque ela tinha, essa menina, uma deficiência intelectual moderada para severa. Mas a mãe idealizava
uma coisa na filha, ela acreditava que a filha entendia, né? Ia resolver eu bater de frente com essa mãe? Não, eu escutei, eu acatei, eu falei, não, tudo bem, eu vou falar com a turminha que eu atendo e tal. Aí, pronto, a mãe foi embora e o assunto morreu. Então, nós temos que saber, né, como que você vai, né, falar para uma mãe se ela idealiza a filha. Eu não ia fazer a filha mais, com potencial mais à frente. Então, trabalhar essas questões, né? Desenvolver ações aqui de superação de problemas, de afetividade, de processo ensino-aprendizagem. Como é que estão essas relações? E aqui, pais severos, filhos ansiosos, desatentos, apáticos, agressivos, superprotetores, mal preparados. É a geração que não dá conta de nada. Qualquer coisa recua. Eu trabalhei muito tempo como lá atrás, né? Como psicóloga organizacional, mas mais com projetos de inclusão. E eu trabalhava com menor aprendiz, que hoje é aprendiz legal, né? Eu só aprendiz, parece. Acho que é só o termo aprendiz. E era que era o office boys, né? Que hoje é o aprendiz. Então, era muito engraçado, né? Tinha um que ele era muito mimado. A mãe mimava ele, e eu quase caía nas conversas dele, sabe? Porque ele era terrível. E ele. E daí um dia, acho que eu dei um tranco nele, né? Porque eu tinha que dar, eu era ali na 15, ele trabalhava, daí um dia a chefe dele me ligou e disse, olha, ele arrumou uma namoradinha, e ele some. E na hora do almoço chega com atraso, claro, né? Namorar estava bem melhor do que trabalhar, né, gente? Com certeza. Aí eu tive que ir lá, né, conversar com ele e tal. Aí eu sei que ele foi para casa chorando, né? E a mãe marcou uma reunião comigo, chegou com os paninhos de prato, bem lindo. Me deu primeiro, a mãe me deu os paninhos de prato, né? Tudo bordadinho. Aí eu abri, agradeci, né? Eu falei, olha, eu não posso aceitar presente. Não, a senhora tem que aceitar, então. Daí a mãe veio, né, para proteger o filho. Eu falei, pois é. Ele contou para a senhora o que ele está fazendo? Daí, claro, eu chamei ele, a gente conversou e tudo mais. Então, o que nós temos que trabalhar aqui? Pais no meio termo. Nem severos demais, mas também nem superprotetores. Ter um equilíbrio aqui. Você escuta muito, né? Às vezes os pais falarem assim: eu quero dar tudo para o meu filho. Isso aí é uma fria. A escuta atenta, o limite, emocionalmente bem preparados aqui. E aqui as fases do desenvolvimento. Nós temos a pré-natal, uterina, a infância de 0 a 12 anos, a infância até 3 anos, a segunda infância dos 3 aos 6 anos, a terceira infância dos 6 aos 12, os adolescentes, aqui a faixa etária, a idade adulta, o jovem adulto, a meia-idade, né? E a idade aqui após os 65. Então, aqui são as fases do desenvolvimento. Existe uma discussão aqui do adolescente e para os 24 anos. Mas isso aqui é da Organização Mundial da Saúde, do Desenvolvimento.
Bom, o período da vida do nascimento até os 12 anos, quando se inicia a adolescência. Então, nós vamos ter a fase aqui pré-natal, a concepção do nascimento, né? Quem quiser, depois pode assistir o filme tudo sobre gravidez. Vocês vão encontrar muitos vídeos de vida intrauterina, muito bons, né? Dá para fazer um estudo bom aí. Período pré-embrionário, 2 semanas, aqui 8 semanas. Eu não vou entrar nessa polêmica, tá? Mas eu me posiciono publicamente, eu sou totalmente contra aborto, tá? Casos aí que são discutidos na justiça. Então, existe aí no mundo, não quero fazer cabeça de ninguém, também não vou discutir esse assunto aqui, que não é o objetivo da aula, tá? Mas, né, tá aí, um serzinho, né, complicado. A formação da estrutura, o crescimento físico, a vulnerabilidade, as influências ambientais aqui. Então, assim, nós vamos ter teóricos, como nós já vimos lá na frente, a concepção ambientalista, a concepção inatista e a concepção interacionista. Que concepção de homem é esse? Então, dependendo da abordagem teórica e da concepção que eu vou trabalhar, tá? Eu vou ter uma visão da vida intrauterina. Agora, dizer que essa criança nasce sem nada, uma tábua rasa, é complicado. Porque existe os genes. Tem muita gente que estuda, eu teve um caso de um menino que eu atendi há muitos anos atrás, que aos 10 anos ele pediu para o pai comprar um acordeon, não é gaita, é aqueles acordeon antigo, que ele queria tocar acordeon. Aí o pai achou estranho, foi atrás e tal, e o menino tocou uma música que o pai do pai dele tocava, lá antigamente. Então, isso veio o quê? Na memória genética. Às vezes a pessoa olha, né? As minhas tias é que olham para mim e falam, meu Deus, tu és a tua mãe todinha, claro. Quem é que eu tinha de espelho? A minha mãe, mas tem muita coisa que eu trouxe da genética dela. Às vezes, não só a cor do cabelo, os olhos, mas o jeito. Nós temos uma memória genética que não dá para negar. Então, aqui eu vou ter o crescimento físico, a vulnerabilidade, o útero, o feto, memorizar, exemplo, sons de voz humana, como voz feminina, materna. Quem tiver interesse em se aprofundar na questão da vida intrauterina, tem muita coisa boa na internet, lá em vídeos. Lembrar das sequências, as influências dos fatores. Então, tem toda a questão aqui da desnutrição. Então, assim, às vezes eu fico assim, tem mulheres grávidas, gente, que tem uma vida, os 9 anos, aliás, os 9 meses, complicado. Ou tem uma vida financeira complicada, não podem se cuidar como deveriam, ou não se comprometem com a gravidez, não fazem lá o pré-natal, não tem lá o acompanhamento, levam a gravidez numa brincadeira, ou tem problemas emocionais. Uma pessoa grávida, ela tem uma outra vida dentro dela, então ela merece, ela é merecedora.
dos cuidados aqui. Ah, porque tudo tem influência aqui. Tudo tem influência. A influência da mãe. Então, as desordens genéticas, consanguínea, infecto-contagiosas, né? Toxoplasmose, sífilis, rubéola. A sífilis, a criança pode nascer cega, pode nascer surda. Tem muitos casos de surdez, tá? Que a questão é da sífilis. Curitiba é infestada de gonorreia, de sífilis, de HIV, principalmente em adolescentes. É, que ninguém mais cuida disso, né? Largaram tudo. Ah, imagina a hora que forem olhar para isso, o que vai dar. Tá? Então, essa questão da desnutrição, eu já atendi famílias, né? 3, fazer o diagnóstico, um tinha 7, um tinha 10, se eu não me engano, e o outro 12, era uma escadinha. Os 3 com deficiência intelectual. Fator desnutrição, já desde o ventre. Esses tinham necessidade de tudo, né? Um dia eu dei uns livros para a mãe, e a mãe, eu fui perguntar para a mãe o que ela tinha feito com os livros, ela tinha colocado fogo para esquentar as crianças no inverno. Quer dizer, os livros viraram tudo cinza. Mas também tem grávidas que têm uma condição financeira que dá, mas comem, né? Não se alimentam direito, tem anemia, tem uma série de coisas. A questão da carência alimentar, da hipertensão, diabetes, exposição à radiação, exposição a choques emocionais aqui, pessoal. Então, a vida intrauterina precisa ter um acompanhamento. Se separa, é uma gravidez que não foi planejada. Não era esse o sonho da mulher. Daí tudo complica, né? Bom, pessoal, então, em relação à vida intrauterina, é isso. O ideal, estou falando do ideal. O ideal é o quê? Uma gravidez planejada, tomar cuidado, se esse parceiro é honesto, cuidado, para não ter uma doença infecto-contagiosa. O HIV hoje eles já conseguem, fazer todo um controle aí na hora do nascimento e tudo mais. Mas tem outras doenças aí que complica. Tá? Então, cuidado, porque a grávida, um monte de remédio ela não pode tomar. A questão da alimentação. Então, quando eu trabalhei na prefeitura de Brusque como psicóloga, nós tínhamos um programa muito bom. Foi criado na época do governo Fernando Henrique. Então, vinha uma verba para o município e nós fazíamos um trabalho com as grávidas, nas unidades de saúde. Então, tinha um trabalho com a fisioterapeuta, com o médico, com o psicólogo, com assistente social, tudo. E Brusque sempre foi uma cidade próspera, de muitos empresários e tal, e nós ainda conseguíamos, para quem não faltava nenhum encontro, não lembro quantos encontros eram, ela ainda ganhava uma parte do enxovalzinho que os empresários nos davam. Então, foi um trabalho que isso faz muitos anos, nós ganhamos até prêmios. Então, daí a fisioterapeuta ensinava, dar banho, amamentar,
Nós trabalhávamos, eu e a minha colega, que era psicóloga, a questão, né, de como dar o banho. Meu Deus, gente, tem gente que vai dar mamar para criança, pega assim, né? Isso, tipo, tá pegando qualquer coisa. Então, tem todo um trabalho aqui, tem muita coisa para a psicologia trabalhar aqui. Pessoal, a primeira infância, que vai até os 3 anos, nós temos ali a capacidade perceptiva. Então, a criança nasce praticamente sensória motora. Ela vai ter o que aqui? Percepções. Ela vai ter aqui percepções. Ela foca nos olhos, no rosto, ela vai ouvir a voz da mãe, ela vai ter uma audição, tá? E um olfato e uma gustação, o olhar, é lá pelo 3º mês que ela começa a desenvolver mais. Ela tem pouco controle motor, não tem uma autoconsciência, quer dizer, ela nem sabe onde é que ela está. Ela chora, mas ela não sabe por que ela está chorando. Mas ela vai, né, com o tempo, ela vai construindo isso. Aqui as ações do bebês, eu não sei se foi a sala de vocês, mas teve um grupo que observou um bebê, acho que foi da noite, muito interessante. Observar o bebê dormindo, o bebê acordado. Foi muito bacana o trabalho, tá? Então, aqui, né? Quando você dá o dedo para ele, quando você conversa com ele. Às vezes o bebê é surdo e ninguém sabe. Nós já tivemos casos, né, de aparecer para nós uma criança com 5 anos ter um diagnóstico de autismo e ela era surda. Então tem tudo isso. Por isso que a mãe precisa observar. Se ele não mexe os olhos, se ele não segue o barulho, tem que ir observando aí. O bebê ainda não explora o mundo intencionalmente. Bebê come, dorme e faz cocôzinho, né, pessoal? É isso que o bebê faz. Então, nós temos aqui a capacidade de aprender, de recordar as primeiras semanas. O bebê ainda não tem uma linguagem, ele não emite sons do choro, né? Aquele chorinho, né? Aquele chorinho. Aqui o desenvolvimento psicossocial do bebê. Então, ele vai mostrar aqui um conjunto de comportamentos, de choros, de sorriso. A mãe acha, ele está rindo para mim. Às vezes ele está rindo, mas ele não tem aquela consciência. Eu estou rindo para minha mãe, né? Ou você vai visitar o bebê, e o bebê ri para você, e daí você diz, acho que ele gostou de mim. Ele nem sabe quem você é, minha filha. Tá? Então, tem muita coisa aí para nós vermos aí sobre a questão do desenvolvimento, né? Eu vou parar aqui no bebê, daí na próxima aula nós continuamos as outras fases. Ok? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida em relação à aula, se tem alguma colocação. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não tem nenhuma dúvida? Nenhuma contribuição em relação à aula? Aí nós temos lá os artigos, tá? Então, o primeiro artigo, como eu já comentei, eu só vou dar mais uma exploradinha aqui, que vai trazer a questão
que vai trazer aqui a questão da reflexão aqui do desenvolvimento infantil. Então, praticamente tudo que está nesse artigo, eu já trabalhei o artigo, ele vem ajudar vocês na fundamentação teórica, tá? Aqui, nós vamos trabalhar mais à frente, mas já dá para vocês irem se aprofundando nesse assunto, que é a questão, que é a questão aqui da infância contemporânea, das reflexões sobre a sociedade consumidora. Esse artigo, quem não leu, leia. Muito bom, teve um grupo da noite que fez o trabalho baseado nesse artigo, ficou muito bom o trabalho deles também. E aqui, a psicologia infantil e a importância do ambiente escolar, nós vamos também trabalhar mais à frente. Eu só vou terminar esse slide, nós já vamos trabalhar a questão aqui do desenvolvimento motor. Então, muito bom esse artigo, daí tem a BNCC, e era isso. Pessoal, alguma questão? Alguém tem algum questionamento da aula? Alguma contribuição? O que vocês acharam dos conteúdos trabalhados? Ninguém quer se manifestar hoje? Pessoal, então nós vamos encerrar a aula, tá? Qualquer coisa estou à disposição de vocês.